Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, Top 10 curiosidades do futebol feminino no Brasil. Estamos em ano de Copa de Futebol Feminino, mas essas mulheres lutaram muito para chegar onde estão, pelo menos por aqui, na terrinha. Por isso, vamos conhecer os momentos históricos que marcaram o esporte no país, desde as primeiras competições até a atual consagração, se é que assim podemos dizer, pelo menos por enquanto. E se você gostou do tema do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o amigo. E abrindo a nossa lista, no 10º lugar, Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino teve sua primeira edição em 2013. A competição vem crescendo em visibilidade e participação de clubes, mas ainda há diferenças significativas em relação ao campeonato masculino em termos de investimento e estrutura. Na 9ª colocação, o circo. Em outros tempos, mulheres jogando futebol feminino era tão excêntrico que no início do século XX, um jogo de mulheres na modalidade era a atração circense. Isso porque a sociedade via com estranheza mulheres fazendo mais ou melhor que os homens em campo. Na 8ª posição, a rainha do futebol, a melhor artilheira de todos os tempos da seleção e 6 vezes vencedora do título da FIFA de melhor jogadora do mundo, joga neste ano sua última Copa, como uma das jogadoras mais longevas do time feminino. Ela é a única do mundo, mesmo entre os jogadores homens, a marcar em 5 Copas do Mundo e a maior artilheira da história da competição, com 17 gols marcados. Marta também foi escolhida em 2019 como uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. Em 7º lugar, domínio da Copa América. Quase invicta na competição classificatória para a Copa do Mundo, a seleção brasileira venceu 8 das 9 edições da Copa América, que teve início em 1991. As brasileiras só perderam para as argentinas em 2007, quando a CBF impediu a convocação das jogadoras mais velhas da seleção para a competição, por considerá-las as mais reclamonas. A seleção feminina também conquistou 2 títulos nos Jogos Pan-Americanos, do qual as vitórias ocorreram em Santo Domingo, em 2003, e no Rio de Janeiro, em 2007, mostrando o talento e a força das jogadoras brasileiras na competição continental. Na 6ª posição, TV aberta. Até 2019, os jogos da Copa do Mundo Feminina, inclusive os que tiveram participação da seleção brasileira, eram transmitidos apenas em canais por assinatura, como a Sport TV. Foi somente na última edição do campeonato que a Globo passou a transmitir em TV aberta todos os jogos da Copa do Mundo com a participação das brasileiras, o que rendeu números expressivos. A derrota do Brasil para a França nas oitavas de final teve 35 milhões de espectadores, sendo o jogo de uma Copa do Mundo feminina com a maior visualização na história, enquanto a estreia contra a Jamaica teve 19 milhões. Se você chegou até aqui, é porque tá gostando do vídeo. Então, se puder dar aquela força pro canal, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. E na 5ª colocação, pioneira. A brasileira Leia Campos foi a primeira mulher do mundo a se tornar árbitra em 1967. Ela chegou a enfrentar a ditadura militar do país para seguir na profissão. Palavras dela: "Se eu tentasse jogar, seria quase impossível conseguir apoio para a causa, já que era contra a lei naquela época. Mas ser árbitra era uma forma de entrar no jogo. Não havia nada específico na legislação contra isso. As mulheres foram proibidas de chutar a bola, mas a lei não mencionava soprar apitos", contou ela em uma entrevista à BBC Sport no começo de 2022. No 4º lugar, início histórico em 1988. A seleção brasileira feminina jogou sua primeira partida em 1988, no primeiro campeonato mundial feminino, realizado na China. O torneio foi organizado pela FIFA, como um teste para uma possível Copa do Mundo feminina no futuro. Quando voltou a ser permitido, clubes de futebol feminino voltaram a surgir, mas a seleção ainda não tinha investimento. Por isso, em 1988,
quando o Brasil foi convocado a participar de um campeonato mundial feminino, a seleção foi composta pelas jogadoras do clube carioca Hardar. O clube, de propriedade do empresário Eurico Laira, se diferenciava dos demais por ter o maior desenvolvimento e investimento no futebol feminino. As brasileiras terminaram a competição em terceiro lugar, após a vitória contra as anfitriãs chinesas nos pênaltis. A seleção brasileira participou de todas as edições da Copa do Mundo desde 1991, quando a disputa teve início. Apenas 2 outras seleções estiveram em todas as edições, os Estados Unidos e Canadá. E abrindo o nosso pódio, na terceira posição, protestos. O primeiro campeonato de futebol feminino foi criado após um protesto das jogadoras brasileiras. Insatisfeitas com a falta de investimento no futebol feminino, as atletas exibiram um cartaz no pódio durante a Copa de 2007, com a frase "Brasil, precisamos de apoio", em um apelo à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, por mais suporte à modalidade. Falaram pra gente: "Se vocês não ganharem nada, acabou o futebol feminino no Brasil", disse Rosana Augusto, ex-jogadora da seleção e atual treinadora do Red Bull Bragantino, a respeito da cobrança da CBF para que as brasileiras tivessem um bom resultado na Copa do Mundo de 2007. Ao ficarem em segundo lugar, as jogadoras brasileiras foram ao pódio com um cartaz escrito: "Brasil, precisamos de apoio". O resultado imediato não foi positivo. Não fomentou o investimento nas jogadoras e Daiane Reis foi punida e deixou de ser convocada para a seleção durante 4 anos. Mas com a visibilidade cada vez maior da mídia, junto com a pressão das jogadoras, a CBF criou a Copa do Brasil de Futebol Feminino, uma competição nacional de 2 meses de duração, com o patrocínio da Caixa Econômica. Foi apenas em 2013 que o Campeonato Brasileiro, competição nacional que dura quase todo o ano, começou. Na segunda colocação, rebeldia de respeito. Os primeiros jogos do futebol feminino aconteceram em 1940 no estádio do Pacaembu, com São Paulo contra Flamengo e Cassino do Realengo contra Esporte Clube Brasileiro, 2 times do subúrbio carioca, que fariam uma partida de abertura. O jogo gerou controvérsia de boa parte da sociedade e juntou cerca de 60 mil pessoas nas arquibancadas. Um ano depois, em 1941, Getúlio baixou o decreto proibindo a prática do futebol pelas mulheres. O Araguari Atlético Clube é consagrado o primeiro time do Brasil a formar uma equipe feminina, convocando 22 mulheres para um jogo beneficente em 1958, na expectativa de salvar da falência o Araguari, no Triângulo Mineiro. A diretora do grupo procurou os dirigentes do Araguari Atlético Clube para fazer um jogo beneficente. Uma partida comum foi descartada. Então, foi sugerido uma exibição apenas com mulheres em campo. Deu certo. Surgia ali, talvez, o primeiro time feminino do Brasil, o que era apenas solidariedade para um grupo escolar de Visconde do Rio Preto, virou espetáculo e ultrapassou limites municipais e estaduais, e só não saiu do país por questões políticas da época. Em 1983, o Esporte Clube Radar, no Rio de Janeiro, criou um dos primeiros times profissionais do futebol feminino do Brasil. De 1983 a 1988, a equipe conquistou o hexacampeonato do Campeonato Carioca e a Taça Brasil de Futebol Feminino. E no primeiríssimo lugar, proibidas por lei. Foram mais de 4 décadas, com as mulheres sendo proibidas de jogar futebol no Brasil. O impedimento se deu em 1941, pelo Decreto de Lei número 3.199, durante o Estado Novo, período em que Getúlio Vargas governou o Brasil. As mulheres foram proibidas de praticar esportes. De acordo com o decreto, era incompatível com as condições de sua natureza. Um trecho da matéria do jornal Carioca, A Batalha, publicado em 23 de junho de 1940, meses antes do decreto, estava escrito: impedido pela polícia, o futebol feminino, ordem e organização, os imperativos exigidos pelas nossas autoridades para a realização de partidas entre as moças. O material pode ser consultado no Centro de Referências do Futebol Brasileiro. Na época, era função do Conselho Nacional de Desportos, o CND, a regulamentação do decreto, que passou a citar expressamente o futebol como proibido para as mulheres em 1965,
Até então, não existia uma proibição nominal ao esporte. A lei original foi revogada em 1979, mas os campeonatos oficiais começaram somente em 1983, quando a modalidade foi regulamentada. Cabe destacar que, até o ano da proibição, os homens já haviam participado de 11 Copas do Mundo e ganhado 3 títulos mundiais, em 1958, 1962 e 1970. Muito obrigada, gente, por terem ficado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? Conseguiram entender um pouquinho do que essas mulheres sofreram para chegar até onde chegaram? E que provavelmente ainda tem um longo caminho a caminhar. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. E não se esqueça, todos os links estão aqui na descrição. Tchau!